O assunto hoje aqui no canal diz respeito ao caso Neymar Júnior. Isso porque a repercussão da notícia de que o Ministério Público Espanhol teria decidido retirar todas as acusações contra o craque do PSG, contra o presidente do Barcelona e o presidente do Santos, além de outros envolvidos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de fraude e de corrupção empresarial no curso das negociações que culminaram com a transferência do craque à época do Santos para o Barcelona, causou muita perplexidade. Mas espera aí, professor, nós soubemos que um dos argumentos apresentados pela defesa de Neymar seria de que no Brasil não existiria o crime de corrupção empresarial. Isso estaria correto? Meus superalunos, minhas superalunas e também você que sempre prestigia nossas publicações. Excelentes perguntas para iniciarmos a aula de hoje. E já lhes dou um bom motivo para vocês assistirem o episódio até o final. Vocês sabiam que realmente praticar corrupção, receber propina ou aceitar suborno na iniciativa privada ou em relações entre particulares que não envolvam funcionário público ou administração pública realmente não é crime no Brasil? Como assim, professor? Pois é exatamente isso que vocês ouviram. No Brasil, nas interações entre particulares, quando não houver interesse público envolvido, não é crime praticar corrupção, pedir ou aceitar suborno. Ou seja, como eu disse, a aula de hoje está imperdível. Portanto, como já vamos começar, não se esqueçam. Nossos canais no YouTube e no TikTok pertencem a vocês. Eles foram desenvolvidos para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal e da legislação penal em geral. Assim, se vocês ainda não estão inscritos, se ainda não nos seguem, se inscrevam, nos sigam e, claro, também façam parte desse projeto de extensão e democratização do direito penal. Também ativem o sininho, as notificações, para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E, meus alunos, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá, indo diretamente ao assunto. No Brasil, nós temos apenas duas possibilidades jurídicas para enquadrar o agente no crime de corrupção. Assim, deve-se destacar os crimes de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, e o crime de corrupção ativa, disposto no artigo 333. Todavia, o cerne da questão inerente à negociação em torno da transferência de Neymar diz respeito ao fato dela envolver basicamente entes privados, seja como sujeitos ativos ou como sujeitos passivos, independentemente delas dizerem respeito a pessoas físicas ou jurídicas. Peraí, professor, ainda não entendi. E por que exatamente o caso Neymar apresenta peculiaridades tão específicas? É bastante simples. Quando analisamos os elementos constitutivos dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa, notamos que ambos são crimes praticados contra a administração pública, sendo a corrupção passiva cometida pelo funcionário público, enquanto a corrupção ativa até tem o particular como sujeito. Contudo, o crime, ainda assim, será praticado contra a administração pública, exigindo-se a presença de um funcionário público. Todavia, vamos conhecer esses tipos penais, pois acredito que isso irá facilitar bastante a nossa compreensão. Portanto, deve ser enquadrado no artigo 317 o funcionário público que solicitar, receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora das funções ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, submetendo-se à pena de reclusão de 2 a 12 anos de multa. Por outro lado, será tipificado no artigo 333, no crime de corrupção ativa, o sujeito que oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, aplicando-se pena de reclusão de 2 a 12 anos de multa. E atenção,
No ordenamento jurídico brasileiro, sob aspecto criminal, só há tipificação da conduta se o crime de alguma forma envolver funcionário público em virtude do desempenho de suas atribuições ante a administração pública, em quaisquer de seus aspectos. Ou seja, no caso Neymar, como as relações se deram exclusivamente no âmbito privado, e ao menos parte delas aqui no Brasil, apropriadamente, tanto a defesa do jogador quanto os meus super-alunos concluiriam sem muita dificuldade que não há a menor hipótese de se falar no crime de corrupção ativa ou passiva no caso em discussão. Porém, isso não impede que o ato tenha repercussão em outras áreas do direito. Vale acrescentar que a questão da corrupção e do suborno no futebol é algo que ainda precisa ser trabalhado com atenção. Vide o caso, já esquecido por aqui, dos escândalos de corrupção na CBF que derrubaram Ricardo Teixeira, ocasionando inclusive o seu banimento da FIFA em 2019. Segundo consta, o Cartola teria recebido mais de 32 milhões em propina pelos contratos de transmissão da Libertadores, Copa América e Copa do Brasil. Por fim, também não podemos deixar de lembrar do FIFA-Gate, considerado o maior escândalo de corrupção do futebol internacional, que envolveu a escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e de 2022, na Rússia e no Catar, respectivamente. Em relação a esse caso, lembremos que Ricardo Teixeira e José Maria Marinho, seu sucessor, também foram citados, contudo somente foram processados na Suíça e nos Estados Unidos, uma vez que as condutas praticadas, algumas que realmente não se deram em território nacional, não serem puníveis sob aspecto criminal aqui em nossas terras. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se ainda não nos seguem, se inscrevam e nos sigam em nossos canais no YouTube e no TikTok. E claro, já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero sinceramente que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.